lembrar que é uma coisa que foi iniciada pelo Roxin, mas que hoje em dia, cara, teve uma aceitação muito ampla no Brasil. E é até difícil você encontrar um autor que não defina as funções do direito penal dessa maneira como faz o Cláudio Roxin. A função do direito penal é a proteção subsidiária dos bens jurídicos mais importantes. Então, nesse conceito do Roxin, a gente tem aí a proteção, e quando você fala de proteção é porque você está tentando livrar de algum ataque, de alguma ofensa, né? Então, atrelada ao conceito de proteção, você tem também a do crime como uma ofensa subsidiária, porque os bens são protegidos pelo direito comum todo e não necessariamente pelo direito penal. O direito penal ele entra em cena quando os outros ramos não são suficientes, então ele entra residualmente, subsidiariamente, dos bens jurídicos, e aí o conceito de bem jurídico, né? Coisas que são importantes para o indivíduo, para a sociedade, para que eles existam e se desenvolvam, e mais importante porque o direito penal é fragmentário, ele não está compromissado com a proteção de absolutamente tudo. Ele tem uma missão especial, que é de proteger aquilo que é mais importante, já que ele interfere de maneira mais grave nos direitos e garantias fundamentais. Agora, a posição do Welzel e do Jacobs, que não são, como eu estava dizendo para vocês, então, as preferidas. O Welzel tem uma posição interessante, que ele fala que a missão do direito é a de sedimentar, incutir na sociedade, reafirmar na sociedade os valores ético-sociais mais importantes. Então, vou explicar para você depois, Maria Fernanda, obrigado pela pergunta. Os valores éticos-sociais mais importantes. Então, o Welzel observa que, por trás de toda norma penal incriminadora, por trás de todo tipo penal, você tem uma norma meio que mandamental, assim. Você tem uma norma ética que é de onde você extrai o tipo penal, né? O comando que existe por trás ali é um comando ético. Por exemplo, quando você diz matar alguém em pena 6 a 20 anos de reclusão, é porque você está afirmando o valor da vida. Você está dizendo, não mate, porque a vida tem um valor, o valor dela é tanto que eu posso te prender até 20 anos se você fizer isso. Quando está escrito, subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel, olha, respeite a propriedade do outro. A propriedade é algo importante, se você não respeitar, eu posso te prender por até 4 anos ou 8 anos, se o furto for qualificado. Enfim, toda a norma tem por trás um suporte que é um valor ético-social, uma coisa que a sociedade reconhece como relevante e que ela decidiu cristalizar por meio de uma norma penal, né? E ele diz que a missão principal do direito penal, então, não é proteger os bens jurídicos, porque ele sempre faz isso de maneira retardada, assim, atrasado, ele sempre chega depois. Quando é que o direito penal atua? Quando você descobre que houve uma lesão para o bem jurídico. Ele não chega antes, ele chega depois, se você entender que a missão dele é proteger os bens jurídicos, ele vai sempre fracassar. Além dessa ser uma missão meio, como eu posso dizer, negativa, porque ele chega sempre para dar porrada, ele chega sempre para bater, ele chega atrasado, ele chega sempre depois que a lesão já aconteceu, ou que o perigo já foi criado, e não restaura o bem jurídico. Ele não restaura. Protege como? Você pega e mata uma pessoa, o direito penal prende, e aí? Como é que você protegeu a vida? Você não protegeu a vida, cara. Você meio que se vingou da pessoa que matou. É uma visão, né, que se pode ter sobre esse assunto também. Ainda que você entenda que a prisão é justa, mas como ela não restabelece nada e como ela não consegue propriamente prevenir as infrações futuras, então, nesse caso, você está tendo uma atitude que é meio de vingança. Mais produtivo seria você entender que o direito penal está, então, por meio da pena, afirmando a importância desses valores, porque isso pode acabar incutindo nas pessoas, na sociedade, um dever de respeito, até o próprio convencimento de que são valiosos esses bens, e aí sim as pessoas se absteriam de praticar os crimes. Então, você leva a pessoa a formar uma consciência jurídica sobre a importância desses valores, e, em vez de proteger o bem jurídico, você protege o próprio valor em si, e afirma esse valor pelas normas, as pessoas acabam, com o passar do tempo, interiorizando isso e deixando de violar os bens jurídicos. Então, ele entende que o bem jurídico é protegido imediatamente, que a principal função é incutir os valores. Ele recebe críticas porque valores são coisas muito subjetivas, muito instáveis,
E se a gente for pensar na proteção de valores, já foi um valor, por exemplo, para o direito penal alemão na época do nazismo, a pureza da raça ariana. Isso já foi um valor protegido pelo direito penal deles, né? Se uma pessoa mantivesse relações sexuais com alguém, por exemplo, de uma outra etnia e tal, isso era ilícito. Então, você vê a que ponto que chega essa coisa da conservação dos valores, né? É porque a gente pensa que são os valores bonitinhos e positivos que todos têm. Esses valores não existem. Os valores, eles oscilam muito de pessoa para pessoa, portanto, pode ser uma coisa perigosa. Já no caso do Jacobs, aí o cara é radical, entendeu? O Jacobs é um sujeito que, às vezes, até acaba sendo tirado por menos, porque a ideia dele é tão revolucionária que as pessoas acabam já refutando por ser meio chocante, né, a teoria dele, direito penal do inimigo, normativismo radical, acabam meio que, sem nem ler o Jacobs, colocando como se ele fosse um neonazista e pronto, acabou. Né? Não é por aí. Ele é inteligente, a teoria dele é uma teoria coerente, mas perigosa. Não tem como negar que ela é perigosa. Por exemplo, a teoria do Kelsen, a gente já provou que a teoria dele é uma teoria meio complicada de você seguir. Ela pode servir para fundamentar qualquer regime maluco, despótico, tirânico. Mas você vai dizer que não é uma teoria inteligente que ele criou? Né? Não é à toa que ele está sendo estudado na Alemanha até hoje. Aqui no Brasil, a gente trata Kelsen como se fosse um idiota que já foi superado. O cara hoje é estudado na Alemanha. Né? Então, não é bem por aí a gente tratar essas grandes obras. O João Maurício Deodato, ele tem uma frase que é sensacional. Ele fala o seguinte: se você ouvir uma pessoa falando que Platão é um idiota, provavelmente a pessoa é idiota. Não tem como você questionar determinadas contribuições que foram dadas. O Jacobs, ele diz que a função do direito penal é assegurar as expectativas normativas, manter em dia as expectativas normativas, porque as pessoas, elas têm uma insegurança muito grande por viver em sociedade, principalmente a sociedade contemporânea é muito complexa. Sabe qual é o conceito de complexidade? O conceito de complexidade é você sempre poder ter alguma coisa acontecendo a qualquer momento. É uma imprevisibilidade, tudo sempre pode acontecer, sabe? Então, isso é angustiante. Quando eu vou me relacionar com uma pessoa, eu não sei como a pessoa vai me tratar, não sei o que ela pode fazer contra mim, não sei que tipo de reação ela vai ter, e se não tiver um código de normas dizendo o que ela não pode fazer, para que então eu confie que pelo menos aquilo ela vai seguir, eu vou ter sempre medo de me relacionar com todas as pessoas, isso impede uma convivência social pacífica. Então eu vou entrar numa loja, o dono da loja acha que eu vou roubá-lo, acha que eu vou dar um cheque sem fundo para ele, e eu acho que o dono da loja pode me matar lá dentro. Cara, isso inviabiliza as negociações e as relações sociais. Então, eu tenho que, pelo menos, reduzir a complexidade. Eu tenho que, pelo menos, ser capaz de acreditar que as pessoas não vão fazer o que a lei proíbe. Eu tenho que acreditar que as pessoas vão seguir aquilo. E que, mesmo que elas não estejam convencidas moralmente daquilo, como o Weltzel quer, que as pessoas vão, pelo menos, respeitar porque está na norma e porque tem receio de serem punidas, que seja. Mas elas vão acabar reduzindo as possibilidades de ação dela àquelas ações que estão prescritas, ou melhor, que estão proscritas na lei, né? Tratadas como criminosas. Então, por isso ele diz, manter as expectativas normativas é manter essa confiança das pessoas na vigência da norma. Quando alguém transgride a norma, isso é entendido discursivamente como uma negativa da vigência da norma. Quando eu mato alguém, eu falo, olha só, tem uma norma aí dizendo que matar alguém, pena, reclusão 6 a 20, papo furado, olha só, matei e pronto, acabou, estou aqui. Se a gente não pune esse cara, o discurso dele prevalece. Parece que ele está com a razão, porque ele mata e não é preso, uai. Então quer dizer que pode matar. Aí quando você vem com a pena, você abafa o discurso do criminoso. Você fala, matar é crime. Ele mata e diz, não, olha eu aqui. Você fala, é sim, vem cá. E prende o cara. O discurso da norma prevaleceu. Então você deixa as pessoas mais confiantes de que existe ordem, de que existe um sistema normativo que está valendo, beleza? Essa é a posição do Jacobs, in a nutshell, como o americano gosta de falar, né? Dentro de uma casca de nós aí, uma síntese. Muito bem, Fernanda, Maria Fernanda, pode explicar novamente como a lei benéfica retroage para ajudar o acusado e qual o limite de tempo? Muito bem. Não existe tempo para limitar de nada, não existe tempo para limitar a retroatividade da norma penal mais benéfica. Não existe nada e nenhum limite temporal para impedir o retorno da norma penal que é mais benéfica.
não importa se o sujeito está respondendo ao processo, se ele já foi condenado, se a sentença já está sendo cumprida e ele está preso, ou até se já transitou em julgado. Porque se você tiver sido condenada por um crime que a lei penal deixou de tratar dessa maneira, que houve abolício crimes, por exemplo, nesse caso você vai ter o seu registro criminal apagado. Então vamos pensar os crimes que foram retirados aí na década de 2000, uns crimes sexuais lá bem questionáveis para aquela altura do século, né? Meu Deus. Então a gente estava pensando já em esses crimes serem crimes retrógrados na década de 50. Vamos imaginar no ano 2000, 2005, 2006, quando foram retirados. Sedução, seduzir mulher honesta, pessoa menor de 18 anos, ou rapto consensual, raptar a pessoa para com ela se casar contra a vontade dos pais, né? Coisa bem, crime de Romeu e Julieta, né? Também adultério. O adultério ele era considerado não apenas como uma violação dos deveres conjugais, mas um crime, né? Do artigo 240 do Código Penal foi revogado. Esses crimes aí, quando foram revogados, as pessoas que eventualmente tivessem algum tipo de registro criminal por esses crimes, o registro é desfeito, né? É porque é como se o Estado estivesse revendo a posição político-criminal dele e dizendo, olha, não é justo, não é interessante que isso seja crime. Então, já que não é interessante, então também eu não vou deixar as pessoas que até ontem foram condenadas por esse fato na cadeia ou com esse registro criminal. Eu vou apagar completamente essa história, porque eu entendo que não é o mais adequado. Sempre surge a pergunta, professor, quando acontece essa abolição do crime assim, essa descriminalização, a pessoa tem direito à indenização e tal? Não, não tem, porque ela transgrediu a lei no momento em que aquilo era crime, ela realizou a conduta. Então, o Estado não cometeu um erro judiciário com ela. O Estado condenou dentro da lei, mas ele tem o direito, a qualquer momento, de rever as posições político-criminais dele. Então, ele faz isso. Ele acha que seria uma irracionalidade, e a gente também, você praticar o crime ontem e ficar preso, ou praticar hoje e estar andando pela rua. Né? Vamos dar o mesmo tratamento para as pessoas, uma questão de igualdade. Se eu entendo que quem praticar hoje não deve ser preso, quem praticou ontem certamente também não deve ser. Existe, Maria Fernanda, uma única exceção para a retroatividade da norma penal mais benéfica, que não é temporal. Ela pode voltar a qualquer tempo, sem limite temporal. A única, já vou te explicar também sobre os efeitos civis. A única coisa que impede a retroatividade da lei penal mais benéfica é o fato ter sido cometido durante a vigência de uma lei excepcional ou de uma lei temporária. Isso é dito lá no artigo 3º do Código Penal. Porque quando você pratica dentro da lei penal excepcional ou temporária, essa lei ela vai ter aquela ultraatividade, ela vai ser usada mesmo depois que ela deixar de vigorar. Às vezes essas leis são curtas, são leis muito passageiras, e aí as pessoas não teriam tempo de serem condenadas, julgadas, condenadas e cumprir pena dentro do período de vigência dessa própria lei. Então, o cara que praticasse isso aí mais para o final do término, né, perto do término de vigência dessa lei, ele saberia que não ia acontecer nada com ele, porque depois entra de novo em vigor uma realidade normativa em que aquilo que ele fez não é crime. Então, não daria tempo dele ser punido. Isso não estimularia o cara a obedecer. Então, nas normas penais excepcionais ou temporárias, existe esse compromisso de que o cara obedeça, caso contrário, ele vai ser punido segundo essa lei, mesmo depois que ela deixar de vigorar, então, mesmo depois que entrar em vigor uma lei mais benéfica. A lei mais benéfica não retroage para os casos acontecidos dentro de leis penais excepcionais ou temporárias, certo? Muito bem. Professor, você pode dar um exemplo de retroatividade em que os efeitos civis permanecem? Bom, vamos lá. Então, por que eles permanecem? A pergunta da Lume, e a Gabriela perguntou um exemplo de quando eles permanecem. Eu dei para vocês aqui o exemplo agora do adultério, né? Hoje em dia, você encontra diversos julgados no sentido de conferir uma indenização por danos morais aos casos de adultério, né? Eu acho que o direito está entrando muito numa área que é meio complicada, e eu não gosto muito dessa linha, que é da afetividade. Então, você tem hoje indenizações por abandono afetivo, ou seja, o pai que
se separou da mãe, não visita o filho, não dá assistência emocional para o filho, não é questão de pagamento de pensão alimentícia, é presença, é carinho, afeto, esse pai, ele é condenado a uma indenização. Ou o sujeito que tem um noivado longo com a pessoa, né, o casal tem aquele noivado, e um deles, depois de anos de namoro, noivado, decide não casar, a indenização. Ou então, dentro do casamento, houve a traição, indenização. É muito complicado você trabalhar com esse raciocínio, porque a gente simplifica as coisas, né? Por exemplo, você sabe o que levou a pessoa a trair? Às vezes ela tem um marido, um ogro que trata mal pra caramba, não dá carinho, inclusive também nem sexualmente não tem relação, e aí, um belo dia, conheceu alguém, ficou interessada, a pessoa tratou bem e fez isso, traiu. Cara, o que você vai dizer que a violação dos votos conjugais dessa pessoa é muito pior do que da outra? Que está tratando mal, que está ignorando, que está desprezando. Ou seja, não dá para também dizer que a culpa na péssima condição dessa relação é do outro também? Enfim, acabei entrando num tema aqui que é de direito civil, mas que eu acho bem interessante para ser debatido, essa intromissão na área efetiva. Mas, enfim, existe, então, indenização hoje para casos de adultério. E imaginemos, então, que estivesse em vigor a proibição do adultério na área penal, que fosse crime ainda, o artigo 240 tivesse em vigor. O sujeito seria condenado por adultério e o marido ou a esposa traída poderia pegar essa sentença condenatória e fazer apenas a liquidação dessa sentença no cível, para tentar apurar quanto de indenização ela teria direito, diante dessa atitude lesiva que o outro teve de trair, que foi entendido como criminosa e ele foi condenado. Então, você pode liquidar essa sentença penal condenatória. Na verdade, o Código de Processo Penal, hoje, ele até prevê que o juiz estabeleça um valor mínimo de indenização. Isso é muito polêmico. Muitos entendem que isso é inconstitucional, porque você não teria o contraditório sobre esse valor que é estabelecido pelo juiz e tal. Então, não vamos entrar nessa questão processual. Mas eu só quero te explicar, Gabriela, que, na verdade, Gabriela mesmo, um exemplo, né? Eu só quero te explicar, Gabriela, aqui, como é que eu vou dizer? Perdi o raciocínio aqui. Fui ler o chat e perdi o raciocínio. Maria Fernanda, aproveitando para responder, então, não vou cobrar nenhum texto específico daqueles na prova, né? Assim, para você ter que responder com minúcias, é o que eu falei. Os textos que eu abordei e dei informações sobre eles, beleza. Mas, assim, só um texto que está lá recomendado para vocês como leitura e que eu não tenho abordado, não. Mas, então, eu estava dizendo, existe uma percepção de crime, e o crime produzindo uma lesão ao interesse de alguém, essa lesão ela é reparável também, né? Essa lesão é civilmente reparável também. Quando você tem um crime, como a gente já falou, você tem uma ilicitude mais profunda no campo, né, da ilicitude mais profunda é a ilicitude penal. Mas essa ilicitude também, muitas vezes, ela repercute na área civil, porque você acabou atingindo direitos de outras pessoas. E nesse tipo de situação, então, você teria o direito à indenização. Tanto antigamente se fazia uma ação civil ex delicto, que é uma ação civil em que você tentava receber o valor de uma indenização diante do reconhecimento de um crime, como hoje você tem essa reparação que o próprio juiz determina na sentença. Mas o fato é que um juiz, por exemplo, poderia determinar essa indenização a partir da condenação de alguém por adultério. Teria o crime e teria também essa obrigação de uma indenização. Aí vem a lei penal e retira o adultério. Fica o direito da pessoa de receber a indenização que já foi dada. Aí entra a pergunta da aluna, por que os efeitos civis permanecem? Porque os efeitos civis vão acabar entrando na categoria dos direitos adquiridos, Luna. Você tem uma proteção constitucional dos direitos adquiridos. Então, vamos dizer que você receba uma indenização por conta do adultério do cônjuge. Aí você faz toda uma programação, um planejamento, você conta com esse direito que você já adquiriu. Vamos dizer, por exemplo, que a pessoa está pagando isso em prestações, ou que já transitaram em julgar todos os recursos dela e ficou caracterizado que ela tem realmente que pagar. E você começa a fazer planos com isso. É um direito seu, não tem mais como reverter.
não pode a descriminalização afetar esse direito da pessoa ofendida que agiu com boa fé e que está contando com isso. Então, é por conta do direito adquirido constitucionalmente previsto que os efeitos civis permanecem, o que envolve o direito de uma pessoa de carne e osso que adquiriu aquilo a partir da condenação do infrator. Outro exemplo que eu poderia te dar, a gente tem hoje a criminalização da pornografia de vingança. O namorado e a namorada, o casal, de qualquer forma, mantém relações e existe um consentimento na filmagem daquilo. Mas aquela filmagem é para ficar só entre os dois, não é para ser divulgada. Só que quando um deles termina, joga aquilo na internet, bota em grupo de WhatsApp e aí espalha geral, viraliza aquele vídeo da intimidade do casal. Hoje isso é crime, você tem crime para isso no artigo 218C do Código Penal. Isso vai dar direito a uma indenização também. Você tem o criminal e o civil. Vamos dizer que, porque existe muita polêmica nessa tipificação, nessa criminalização, que o Estado reveja a posição e retire o caráter criminoso dessa conduta e diga, não, deixa isso aí só para o civil mesmo. A pessoa que tiver tido uma condenação nesse sentido e a ofendida que, com base nessa condenação, tiver obtido uma indenização, essa indenização a que ela tem direito não se perderá. Então, você pode ter o registro criminal apagado, você não vai ter mais que responder ao processo, você certamente não vai poder ser preso, mas a obrigação de indenizar permanece, entendeu? Então, seria um exemplo também. Esse é fictício, né? Porque está em vigor aí a pornografia de vingança, mas do adultério seria um caso viável, porque foi realmente descriminalizado. E aí, pessoal, boas perguntas, boas questões, precisamos de mais. Enquanto isso, eu estou vendo aqui que tem 3 pessoas que não estão gostando da transmissão, porque nós temos aí 16, agora 15 participantes e apenas 13 joinhas, né? Então, 2 pessoas não estão gostando. Se tiver como descobrir, e aí, será que vai ser legal da sua parte? Uma continua, alguém se tocou, mas alguém ainda deve estar com a mão ocupada, uma segurando um pão e a outra uma xícara de café com leite, né? Você poderia dar um exemplo de aplicação do prazo penal? Claro, olha só, veja. O prazo que a gente discutiu em sala de aula, você tem o prazo processual e o prazo penal. Primeiro, esquece que existe prazo processual civil, porque para a gente isso não ajuda nada. Tem nada a ver com prazo penal e processual penal. Prazo de gente preguiçosa, prazo que só conta dia útil. Não, direito penal é raiz, processo penal é raiz, tem negócio de dia útil, não. Então, prazo processual penal é muito parecido com o sistema bancário. Você não pode ter nem o dia do início, nem do fim, nos finais de semana, nos feriados, né? Sempre que cair o começo ou o final, num feriado, num dia que não é útil, aí sim, esse dia você não conta e você conta o próximo. E também uma característica do prazo processual penal é você excluir o dia do começo, né? O dia que você foi intimado, o dia que você foi citado, o dia que foi publicada a decisão, esse dia não conta contra o seguinte, e se o seguinte for um dia que não é útil, aí você passa para o primeiro útil. Só isso, tranquilamente. O prazo penal, beleza, para que serve o prazo processual penal, né? O prazo processual penal, ele serve para, só fazer as anotações aqui, pessoal, que eu vou colocar depois na descrição do vídeo, né, o que a gente está respondendo. Então, a gente falou sobre retroatividade, né? Agora a gente está falando sobre prazos penais e processuais penais. E a gente falou sobre Welsel e Jacobs. Beleza? Então tá. Depois eu coloco na descrição do vídeo lá, porque vai ficar para vocês esse vídeo também. Aí eu estava explicando. O prazo processual penal ele serve para convocar as pessoas para se manifestarem dentro de processo, para tomar atitudes processuais, né? Atos processuais. Então, eu te cito, para você oferecer uma resposta escrita no prazo de 10 dias. Eu te intimo da sentença, para que você apele em 5 dias, depois você vai ser intimado para apresentar as razões de apelação em 8. Então, o prazo processual é sempre a comunicação de alguma etapa, de alguma fase processual, em que você tem que praticar um ato. Aí eu te convoco, te dou um tempo para praticar esse ato, esse é o prazo processual. O prazo penal, ele tem a ver com cumprimento de pena, por exemplo. É o maior exemplo que eu posso te dar. Um prazo penal é o prazo do cumprimento da pena.
eu te digo que você pega uma condenação de 10 anos. Bom, você vai começar a cumprir essa pena hoje, no dia 24 de abril de 2020, então a gente tem que ter um dia para essa pena sua estar extinta. É claro que tem a possibilidade de acontecer aí o livramento condicional, é claro que tem a possibilidade de acontecer a progressão de regime, você vai para casa, é claro que, inclusive, tem possibilidade de anistia em alguns casos, tem possibilidade de indulto, comutação da pena, mas vamos supor que fosse uma pessoa que tivesse, por exemplo, péssimo comportamento carcerário, e então ela vai cumprir essa pena até o final, 10 anos. É uma pena que a gente tem que saber o dia que ela acaba. Então, esse é um prazo penal, né, da prisão, da pena. Você tem do dia 24 de abril de 2020 até o dia 24 de abril de 2030. Esses seriam os 10 anos. Você conta no calendário direitinho, sem preocupar com os anos bissextos que existem, entendeu? Mas tem um detalhe só aí. Como a gente está contando o dia do início, hoje, o dia 24, mesmo que a pessoa entre às 10 horas da noite, o prazo penal a gente não computa horas e minutos, a gente computa o dia inteiro. Então, como a pessoa entrou às 10 horas da noite ou às 10 horas da manhã, não faz diferença, o dia 24 contou. Então, eu não vou poder contar de novo o dia 24 lá do último ano, o último dia 24 de abril do último ano de 2030. Porque isso aí já seria o primeiro dia do 11º ano. Então, o macete do prazo penal é, você joga no calendário direitinho. Você fala assim, qual é o meu prazo? 6 meses. Muito bem. Então, vai cair no dia 24 de outubro de 2020. Mas dia 24, não. Porque como a gente, no prazo penal, conta o dia 1, então eu puxo sempre 23. Então, até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, você tem que resolver o problema. Por exemplo, um outro exemplo de prazo penal que eu vou te dar. Decadência, que é exatamente 6 meses. Se uma pessoa te ameaçou, se uma pessoa te ofendeu, você então oferece a sua representação para que o Ministério Público processe a pessoa por ameaça, ou então você contrata um advogado para elaborar uma queixa-crime pelo crime de calúnia, injúria, difamação praticado contra você. Você tem um prazo para entrar com essa queixa-crime para oferecer essa representação, que é de 6 meses. Então, se você foi ofendido ou ofendida hoje é o seu dia 1, já conta. Você já está contando o seu primeiro dia como sendo o dia da ofensa, diferente do que seria no processo penal. O dia 1 já está contando. Então, o seu prazo, que iria até o dia 24 de outubro de 2020, contando 6 meses, 24 não pode, volta 1, até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do dia 23, beleza? Vamos lá. Ananda, professor, caso um sujeito efetue disparos contra o outro com a livre intenção de matá-lo, e só aí ele vê que só acertou um que foi no pé, ele resolve atirar de novo e a vítima morre. É o princípio da consunção, certo? Não, não é consunção, né? O que a gente trabalha nos casos de lesão corporal com homicídio é subsidiariedade. Consunção, a gente trabalha com a ideia de um crime que não existe dependência em relação ao outro mais grave, e ele é usado como trampolim. Então, assim, quando eu quero praticar um crime mais grave, e para chegar nesse crime mais grave, eu cometo um mais leve, esse mais leve acaba sendo entendido como um mero meio para alcançar o fim maior, mas é um meio que ele é opcional. Eu posso me utilizar desse crime mais leve. Não é obrigatório que seja por meio dele, né, o crime mais grave. Então, aí eu trabalho com a ideia de consunção. Eu digo que quando a lesividade do crime mais leve, que é o crime meio, se esgota no crime fim, então o crime fim absorverá o crime meio. Esse é o raciocínio da consunção, que trabalha com a ideia, como a gente diz, de facultatividade. Nesse seu exemplo aqui, de uma pessoa que dá tiros na outra, aí, dei vários tiros com a intenção de matar, a pessoa não morreu. Eu vou chegar perto e dar o confere, vou dar aquele tiro de perto a queima-roupa para matar a pessoa mesmo. Isso aí é subsidiariedade, porque as lesões corporais todas, elas nunca estiveram como sendo parte do dolo do agente. O dolo primário, imediato do agente e tal. Nunca foi a intenção dele lesionar a pessoa. Ele quer matar. Só que é impossível chegar ao homicídio sem passar pela lesão, você entende? Essa é que é a grande distinção para a consunção. Você pode matar uma pessoa sem o porte de arma, sem cometer o crime do porte legal de arma. Pode. Pode matar uma pessoa com a mão esganando a pessoa, pode matar uma pessoa com veneno, pode matar uma pessoa com uma facada. Você não tem que ter uma arma de fogo ilícita para poder matar a pessoa.
Agora, é comum que isso aconteça. Então, se você tem o porte, a permissão para portar arma e mata a pessoa com a arma de fogo, você tem só homicídio. Se você não tem esse porte, essa permissão, pode ser que você responda por 2 crimes. Pelo porte, a posse ilegal de arma de fogo e o homicídio. Mas quando você só cometeu o crime de porte para matar e depois não está mais cometendo também, então a lesividade desse crime meio, que é do porte ilegal de arma, ela se esgota no crime de homicídio. Eu não tinha arma antes, eu não tenho arma depois, eu só tive arma durante o período estritamente necessário para matar a pessoa. Então, aí eu entendo que a lesividade do crime meio, que é o porte legal de arma, se esgotou no crime fim, que é o homicídio. O crime meio será absorvido pelo crime fim. Mas o cara que tem uma arma guardada na casa dele há 1 ano, 2 anos, esse cara, um belo dia, se desentende com alguém, pega a arma e mata. Não tem por que você usar o raciocínio da consunção e absorver esse outro crime. Tudo bem que ele pode ter usado essa arma numa única situação para matar a pessoa, mas ele já vinha cometendo o crime de posse ilegal de arma de fogo há mais de ano na casa dele. Então, essa posse não vai ser absorvida. Quem sabe, talvez até o porte. Se foi a única vez que ele tirou a arma dele de casa, né, pode ser que seja absorvido. Porque ele só tirou de casa e cometeu o crime de porte, que é diferente do crime de posse, para matar. Agora, a posse não vai desaparecer, não vai ser absorvida, porque ela existia já independentemente do homicídio. E, de repente, depois de matar, ele continuou com a arma na casa dele, a lesividade da posse ilegal não se esgotou, né? Então, só para frisar aí, consunção, eu tenho um crime meio, que é mais leve e que se esgota no crime fim, eu me sirvo dele, não é obrigatório, é uma coisa opcional, para chegar no crime mais grave. Por exemplo, eu tenho diversas maneiras de praticar um estelionato, mas uma das maneiras é falsificando um documento, ou rasurando um cheque, por exemplo. Essa rasura do cheque é o crime meio, um crime de falsidade ideológica, um crime de falsidade documental, eu falsifico e eu chego no estelionato. A lesividade se esgota no estelionato, o estelionato absorve essa falsidade, né? Porque ela se viu somente para chegar nesse estelionato e acabou. Agora, no caso do princípio da subsidiariedade, aí não. Aí você obrigatoriamente tem que passar por um crime para chegar no outro. Não tem como matar sem lesionar, não tem como roubar sem ameaçar ou agredir, não tem como estuprar sem ameaçar ou agredir, não tem como cometer extorsão mediante sequestro sem privar a pessoa da liberdade dela. Então, aí são casos em que você tem o cometimento obrigatório de um crime menor para chegar no crime mais grave. Só que esse crime menor, ele faz parte do crime mais grave. Ele é um pedaço constitutivo do crime mais grave, como nesses exemplos que eu te passei aqui. Pergunta também, Maria Fernanda. Toda vez que o indivíduo não sabe de uma causa pré-existente da vítima e não tem intenção de matar, são sempre causas absolutamente independentes? Olho sempre no direito penal, bota a gente meio contra a parede, dizer que é sempre absolutamente independente. É meio complexo isso aí, né? Eu vou te dizer o seguinte, para facilitar um pouco o final da história. O que há de mais grave em você trabalhar essa questão do nexo de causalidade? O que há de pior, vamos dizer assim, né? É você fazer uma pessoa responder por um resultado que ela não deveria responder. Por exemplo, por um crime consumado, quando deveria ser tentado, né? Isso é o mais grave. Ou o contrário, deixar de imputar um homicídio consumado e ficar na tentativa quando o certo seria a consumação. Então, às vezes, mesmo que você não acerte exatamente se a causa era absoluta ou relativamente independente, mas desde que ela tenha produzido resultado por si só e seja imprevisível, você dizer que a pessoa não responde por esse resultado, pelo menos o mais importante está acontecendo. A solução está correta. E é claro que a solução, muitas vezes, a gente depende de uma boa fundamentação, né? Então, não adianta só você acertar, você tem que saber por que você está acertando. Mas eu quero te tranquilizar que existe realmente muita dúvida em alguns casos. A gente, às vezes, quer pegar o mundo e colocar dentro das gavetas que a gente cria. Então, dizer que todas as situações elas vão se encaixar nessas 6 possibilidades. Causas que são absolutamente independentes, pré-existentes, concomitantes, supervenientes, ou relativamente independentes, pré-existentes, concomitantes, supervenientes. Às vezes não é tão simples assim, mas eu vou tentar te explicar da seguinte maneira.
toda vez que você tiver uma circunstância que seja imprevisível, cujo desfecho seja imprevisível, né, por conta de uma causa pré-existente que a pessoa não sabia, eu já te digo que não vai responder o agente por essa produção do resultado. Se ela é absolutamente independente, às vezes vai depender de mais exemplos concretos, porque, por exemplo, uma pessoa que é hemofílica tem uma dificuldade na coagulação sanguínea, essa pessoa ela pode vir a óbito com lesões mais leves, mais simples do que outras pessoas que não têm essa enfermidade, essa morbidade. Então, uma facada, por exemplo, que eu dei numa pessoa no braço apenas para ferir, na maioria das pessoas ficaria mesmo numa lesão corporal. Você não vai matar uma pessoa com uma facada no braço. Eu não estou dizendo que toda facada no braço você exclui o dolo de matar, não é isso. Até porque, se você depois tiver curiosidade, né, na parte de medicina legal, normalmente nos crimes de homicídio cometido com emprego de faca, a menos que seja uma facada pelas costas, é normal que os braços da vítima fiquem feridos, porque todo mundo tenta se proteger da facada. Todo mundo tenta se defender colocando a mão à altura do rosto. Então, as facadas pegam, sim, muitas vezes no braço. Só que, se pegar só no braço, não vai matar, né? Só que a facada pegou no braço por quê? Porque eu protegi. Na verdade, era para pegar no meu pescoço, na minha cara, e pegou no braço. Então, eu não vou excluir o dolo do homicídio, chamado animus necandi, só porque pegou no braço. Eu tenho que saber se a facada foi dada no braço, para atingir o braço. Sim, foi dada no braço para atingir o braço. Então, de maneira geral, eu vou excluir o dolo de homicídio. Mas e se eu souber que a pessoa é hemofílica? Se eu souber que a pessoa tem essa dificuldade de coagulação e que, então, uma hemorragia para ela, uma hemorragia é uma coisa, um ferimento simples, pode levar a uma hemorragia letal. Essa é que é a grande questão. Então, isso entra no meu cálculo, isso faz com que esteja na minha linha de previsibilidade a morte da pessoa também, e não só a lesão corporal. Aí eu posso dizer que o sujeito que matou a pessoa com facadas no braço, sabendo que ela é hemofílica, ele contou com isso e intencionalmente quis usar isso a favor dele, do projeto dele, para a pessoa morrer, ou, no mínimo, ele teve dolo eventual. Porque sabendo que a pessoa tem a dificuldade de coagulação tão grande, e ele esfaqueia a pessoa dessa maneira, ele está assumindo o risco dela morrer. Então, eu vou trabalhar com a ideia de dolo, e aí a pessoa pode vir a responder por esse desfecho mais grave, você entende? Pode vir a responder pelo homicídio na sua forma consumada. Então, é mais a questão da previsibilidade que é fundamental para você dizer se responde ou não. Nesse caso, eu te digo, você poderia entender que a hemofilia não tem nenhuma relação com a facada, porque a facada existe, independentemente da hemofilia, mas a hemofilia existe também, uma coisa pré-existente, que independe da facada, ela não foi desencadeada pela facada ou vice-versa. Mas, na verdade, quando você tem a hemofilia e a facada, você soma as duas, é elas que somam forças para produzir o resultado. Nenhuma das duas produz o resultado por si só, você entende? É diferente daquele caso da ambulância que chega um carro em alta velocidade, bate na ambulância e a ambulância pega fogo. Aí são causas que produzem o resultado por si só. Elas têm uma dependência porque a pessoa não estaria dentro da ambulância se não fosse o tiro. Aquele clássico exemplo. Mas ela chega produzindo o resultado por si só. Essa aí não. Existe uma somatória de energias da hemofilia com a facada. Então, é difícil colocar na caixinha essa aí. Ela é absolutamente independente? Se você pensar na questão de uma repercutir na produção da outra, sim. Porque uma é pré-existente e não é desencadeada pela facada. A outra é posterior e não vem da hemofilia. Então, existe entre elas uma independência. Mas na medida em que elas se somam para produzir o resultado, não produzir o resultado sozinho, você pode encontrar essa categoria dizendo que elas são relativamente independentes para a produção daquele resultado. Mas o que importa é que o desfecho vai ser o mesmo. Se o agente sabia, ele pode responder por elas. Se ele não sabia, então ele não vai responder pela forma consumada. Vamos ver. Lívia. Se um garantidor comete crime contra aquele que ele deveria proteger, não sendo crime por omissão, isso é um agravante? De maneira geral, sim. Quando você vai no artigo 61, inciso 2 do Código Penal, você tem diversas agravantes. Essas agravantes genéricas, né, elas se aplicam normalmente a esses casos aí. Casos em que o crime é cometido contra ascendente, descendente, e ainda outras pessoas que às vezes nem são garantidoras, né, contra cônjuge, contra irmão, porque existem vínculos afetivos e jurídicos muito importantes para a sociedade, que a gente diz que quando o crime é cometido nessas condições,
acaba sendo mais grave até, né? Então, suscitando um aumento. Agora, depois no penal 2, você vai aprender com o professor Carlos Eduardo, na parte de cálculo da pena e tal, que existe diferença entre agravante e causa de aumento de pena. E em algumas situações, você vai ter até aumento de pena. O aumento de pena é sempre algo muito mais relevante, que modifica a pena de maneira muito mais significativa do que a própria agravante, sabe? Então, por exemplo, num caso de crimes sexuais, o fato da pessoa ser garantidora, né, do ofendido, da vítima, não é só uma agravante, é uma causa de aumento de pena que aumenta a pena até a metade. Então, a gente está falando de um estupro, por exemplo, de um estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável tem uma pena de 8 a 15 anos. Quando é cometido contra uma pessoa que está submetida à autoridade do agressor, quando é contra descendente, por exemplo, né, você tem um aumento de metade. Então, não são exatamente os mesmos casos das agravantes, mas, de maneira geral, o estupro pega os casos das agravantes e outros mais, né? Então, você tem um aumento de metade. Você vê que é muito significativo, sim, quando cometido contra uma pessoa que seria aquela cujo bem jurídico está sob a responsabilidade do garantidor, sim, o crime é mais grave. Espero que eu tenha te respondido aí. Gabriela, agora, professor, um crime sem culpa só com dolo, ele é punível? Olha, o dolo é pior do que a culpa, né? O dolo, ele é mais grave do que a culpa. Vamos fazer rapidamente aqui, já que a gente não entrou nessa parte de imputação subjetiva ainda, né? Nossa próxima matéria, quando a gente retomar as aulas depois da semana de prova é essa, mas só para você entender isso aí. A gente tem duas esferas de imputação, né? Imputação subjetiva, do elemento subjetivo. Você tem o dolo no andar de cima, né, e a culpa no andar de baixo. Culpa é crime leve. Culpa são os crimes mais leves. E dolo, de maneira geral, os crimes mais graves. Por que é tratado dessa maneira? Né? Para você ter ideia, não só as penas dos crimes dolosos são maiores. Né? Você pega, por exemplo, o homicídio. Doloso, você tem 6 a 20 ou 12 a 30. Culposo, 1 a 3. É 10 vezes mais alta a pena do homicídio doloso do que a do culposo. Não só isso, a maioria dos crimes não tem punição na forma culposa. A grande, esmagadora maioria só tem punição na forma dolosa. Então, se dá um tratamento muito pior para o crime doloso do que para o culposo. Por que isso acontece? Porque você tem uma decisão contra o bem jurídico no crime doloso. O crime culposo, muitas vezes, você produz uma lesão, um perigo para o bem jurídico, por desatenção, por falta de cuidado. Não é uma decisão contra o bem jurídico. Por mais que, às vezes, a decisão exista no crime culposo, você tomou a péssima decisão de dirigir embriagado, você tomou a péssima decisão de andar em alta velocidade com o seu carro, porque você está atrasado para o seu compromisso, você dirigiu em alta velocidade. É uma péssima decisão, mas não é uma decisão contra o bem jurídico, você entende? Isso não é uma coisa que você faz para atingir o bem jurídico ou sem se importar com a lesão dele, como seriam as hipóteses de dolo. No caso do dolo direto, que a gente vai estudar com detalhes ainda, então é só uma pequena prévia, você toma a decisão de atingir o bem jurídico. Você toma a decisão de agredi-lo. E no caso da culpa, você não toma essa decisão. Você produz porque você foi imprudente, imperita, negligente. Né? Mesmo no dolo eventual, a decisão é contra o bem jurídico porque você tem a atitude egoísta de não se importar com a lesão que você provavelmente vai causar. Então, por isso essa diferença de tratamento abismal entre dolo e culpa. E o dolo, como eu estou dizendo, é o mais grave, é a regra que se puna o crime doloso. O crime culposo só excepcionalmente, tá certo? Eu vou até te dizer, Gabriela, que talvez essa sua dúvida ela tenha vindo, e por isso a pergunta é boa, porque a gente acaba confundindo culpa como elemento subjetivo do crime com culpa em sentido amplo, vulgar, que a gente usa assim, fulano é culpado do crime. Você entende? Pô, quem é o culpado por esse crime? Fulano, foi considerado culpado pelo juiz. Essa culpa aí é no sentido que não é técnico, sabe? É no sentido vulgar, coloquial. Quando a gente fala culpa no direito penal, a gente está falando do elemento subjetivo, que tem a ver com imprudência, imperícia e negligência, que tem a ver com a quebra do dever de cuidado, que produz um risco juridicamente desaprovado, que são conceitos que a gente vai estudar ainda em breve. Por isso, alguns autores, como Juarez Tavares, Juarez Cirino dos Santos, não estão usando mais a expressão culpa. Estão usando imprudência e negligência para definir o crime culposo, o crime doloso. Eles pegam isso aí baseado em modelo alemão e espanhol. O Juarez Cirino dos Santos, ele fala de
imprudência. O Busato, Paulo César Busato também, delitos de imprudência, como faz a doutrina espanhola. A lei espanhola fala de imprudência. E no caso do Juarez Tavares, ele fala de negligência, porque é a tradução mais próxima da expressão alemã, que é usada para definir lá os crimes culposos, né? Então, eu acho que é daí que veio, né, como você está dizendo, reconhecendo, é daí que veio uma confusão muito comum de se ter. Inclusive, alguns juristas, eles dizem, cara, essas nomenclaturas dolo e culpa, elas são péssimas, porque a maioria das pessoas do povo, a maioria das pessoas que não são da área, que não estudaram isso ainda, elas pensam isso, cara, o crime culposo é pior do que o doloso. Porque, olha só, culpa, o cara é culpado. Né? Então, isso parece ser mais grave, quando, na verdade, a culpa é muito mais leve. O dolo é que é o mais grave mesmo. Né? E a regra da punição é com dolo, a culpa é exceção. Boas perguntas aí, bons debates. Beleza. E aí? Até agora foram boas perguntas, vamos lá. Quando há uma infração em que a culpa e o dolo se misturam, é crime préter-doloso? Olha, se acontecer dessa maneira como eu vou te explicar aqui, Ananda, sim, existe uma mistura do dolo e da culpa, mas tem uma estrutura para isso acontecer, tá? Que é o seguinte, em determinadas situações, você tem a intenção de praticar apenas um crime mais leve, e você acaba com isso chegando a um resultado mais grave do que o pretendido. Essa expressão préter-dolo, ela vem de préter, que significa além, e dolos, que a tradução mais imediata para o dolos é vontade. Então, fazendo uma tradução meia-boca do latim aí, seria além da vontade. Você tem a vontade dirigida a um determinado fim. Só que, pela maneira como você praticou a sua conduta, você acabou chegando mais distante, mais longe do que pretendia, num resultado mais grave. Né? E esse resultado mais grave você não quis e não assumiu o risco, porque senão você estaria agindo com dolo, ou direto ou eventual. Então, exclui essas duas possibilidades. Você não queria e nem assumiu o risco de produzir esse resultado mais grave. Exemplo, eu quero agredir uma pessoa. Eu tenho a intenção apenas de agredir a pessoa com um soco, e o resultado característico do soco, não estou falando de um soco na cabeça de um recém-nascido, um soco na cabeça de uma pessoa de 100 anos de idade. Estou falando de duas pessoas adultas brigando, uma deu um soco no rosto da outra. O soco, ele produz caracteristicamente a lesão corporal. Pode até ser que seja uma lesão grave, porque eu posso dar um soco no maxilar da pessoa, ter uma fratura complexa aqui, o cara passar um ano fazendo cirurgia no queixo. Você entende? Pode ser uma lesão grave, gravíssima, né? Posso quebrar vários dentes da boca da pessoa, mas lesão corporal. Vai matar a pessoa normal, saudável, com um soco. Só que essa pessoa caiu de mau jeito, bateu a cabeça, fraturou o pescoço, alguma coisa assim, e morreu. Você entende? Então, eu fui mais longe do que eu pretendia. Eu não quis e nem assumi o risco de matar a pessoa ao dar um soco. Né? Não é típico o resultado da morte no caso de um soco. Não dá para dizer que eu assumi o risco de matá-la com um soco só. Né? Diferente seria se eu tivesse ido nessa pessoa no chão e ficado socando a cabeça dela diversas vezes. Aí seria bem diferente. Porque a partir de um certo ponto é esperável que ela morra. Se eu continuo, pode-se até imputar o dolo eventual. Mas com um soco só, a pessoa caiu no chão, bateu a cabeça e morreu. Você vê que tem esse aspecto da acidentalidade aí, que não é uma coisa impossível de acontecer, não é uma coisa imprevisível, senão não responderia por isso. Né? É uma coisa que é previsível. Mas não é uma coisa que eu posso chegar a dizer que a pessoa tenha assumido o risco, porque não é comum, típico, característico, você entende? E aí, a mistura acaba sendo essa. A gente diz que no préter-dolo há dolo no antecedente, ou seja, na conduta, que me levaria até um crime mais leve, como a lesão corporal, porém culpa no consequente, culpa no resultado, no desfecho, que é o crime mais grave, que seria o resultado mais grave, que seria a morte. Eu tenho, por exemplo, isso no caso de estupro. A intenção do sujeito é cometer o estupro. Para o estuprador, é interessante que a vítima esteja viva, a menos que o cara seja necrófilo e tenha atração sexual por cadáver, o cara quer que a vítima esteja viva, né? Então, porque a vítima não para lá de lutar com ele, tentou morder o sujeito, arranhar o sujeito, ele ficou furioso porque ela não para ali, né, durante o ato sexual, e ele pega e dá um soco na cabeça dela, ela bate a nuca atrás e fratura a nuca. E aí, então, fraturando o crânio, traumatismo craniano, teve uma hemorragia, um edema, morreu. E ele não queria matar essa pessoa, né? Ele não queria matar, ele queria estuprar,
O estupro teve um desfecho mais grave do que o pretendido, e então ele será um estupro qualificado pelo resultado morte, é um crime pré-ter doloso. Dolo no antecedente, estupro, culpa no consequente, morte, vai ser um estupro que vai ter penas muito mais altas, a pena do estupro comum 6 a 20, do estupro qualificado pelo resultado morte 12 a 30. Então, é essa que vai ser a pena imputada ao sujeito, né, que vai ser a pena atribuída ao sujeito. Só assim, não pensar que toda vez que você praticar uma conduta arriscada, você automaticamente está assumindo o risco. Esse é um ponto mais complexo que a gente vai deixar para aprofundar quando entrar mesmo na parte de dolo e culpa, beleza? Aí você entendeu por que não pode ter tentativa. Perfeito, show de bola. Não tem tentativa em crime pré-ter doloso porque tem um desfecho culposo. Então não dá para eu tentar fazer uma coisa cujo desfecho eu não quero. Afinal de contas, você quer matar o cara ou não quer? Não dá para você tentar matar um cara sem querer. É bem louco, né? É muita filosofia você tentar matar um cara sem querer. Então, não dá. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Se, por exemplo, a pessoa dá um soco na outra e ela tem algum problema que isso a mataria, ou seja, uma causa pré-existente, seria condenada apenas se soubesse dessa causa? Exatamente, Gabriela. A gente está falando aqui do aspecto da previsibilidade, né? A Gabriela perguntou, olha, se uma pessoa dá um soco na outra, e essa pessoa que tomou o soco, ela tem algum problema de saúde já, que poderia fazer com que ela morresse por causa do soco. Eu dei até um exemplo para isso do jeito que tinha feito cirurgia bariátrica, né? O cara está com essa fragilidade, o cara está fazendo uma recuperação de uma cirurgia. Cirurgia, pesada. E ele é agredido na altura do estômago. Um soco no estômago não mata, cara. Um soco na barriga não mata uma pessoa, né? Se você disser que você está fazendo isso com um bebê, é diferente, mas com uma pessoa adulta, não vai matar um soco na barriga. Mas por causa dessa peculiaridade, uma especial fragilidade dele, pode matar. Agora, o cara que dá esse soco, ele não pensa nisso. Não pensa e não tem como pensar. Se ele souber, né, no entanto, se ele souber disso, tiver consciência dessa maior fragilidade, então isso pode entrar no cálculo causal dele, né, que a gente chama de no campo visual, né, de previsibilidade dele, do resultado, tem uma expressão para isso que a doutrina alemã usa, conhecimento causal prévio, uma coisa parecida com isso, sabe? Isso entra no cálculo causal prévio dele, então ele consegue enxergar onde a conduta dele pode chegar, sabe? Quais desdobramentos a conduta dele pode ter. Porque ao agredir uma pessoa que está com a cirurgia de redução do estômago na altura do abdômen ali, né, já é uma coisa possível, já é uma coisa calculável pelo agente a morte dela. Então, aí ele pode vir a responder por homicídio ou por lesão corporal qualificada pela morte, pelo menos, né? Sobre as condições da culpabilidade. Acontece o erro de proibição invencível. A culpabilidade é excluída totalmente? Muito bem. Então, sobre culpabilidade, a pergunta da Yasmin agora. Se o erro de proibição é invencível, Yasmin, sim. O erro de proibição invencível, ele isenta de pena exatamente por excluir a potencial consciência da ilicitude. Então, vamos lá, lembrar aí da estrutura, né? Você tem o conceito analítico de crime, fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. A culpabilidade, ela se compõe de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Lembre-se que essa estrutura, ela tem que estar gravada na sua mente. Você tem que saber isso aí, tanto quanto você sabe o seu nome e o nome dos seus pais, tá beleza? Então, dentro dessa última figura aí, né, da culpabilidade, a gente tem exatamente a potencial consciência da ilicitude. Quando você diz que uma pessoa incorreu em erro de tipo, é a potencial consciência da ilicitude que está entrando em discussão aí. Se você fala que essa pessoa não tinha consciência da ilicitude do que ela fazia e nem podia ter, porque as circunstâncias eram tão desfavoráveis que não foi uma mera desatenção da parte dela, realmente não tinha como ela saber que o que ela está fazendo é errado, então você está dizendo que ela incorreu num erro de proibição invencível, e por isso, realmente ela não responde por nada, a culpabilidade é eliminada. Agora, se você diz que ela não sabia que o que ela fazia era errado, mas que ela tinha condições de saber, se ela fosse um pouquinho mais atenciosa, então, nesse caso, o erro de proibição é vencível, evitável, e, portanto, ela responde criminalmente, embora ela vá ter uma redução de pena do artigo 21 do Código Penal. Beleza? Boa pergunta também da Yasmin.
Vamos lá. Surgiram boas perguntas. Quero mais. Vamos lá. E esse quórum baixo aí da turma? A galera tá o quê? Dormindo? Inadmissível isso, hein? Doze pessoinhas. Tá baixo esse índice aí, tá? Estou me sentindo desprestigiado. Pô, mas eu tenho live nas outras turmas, né? E sabe o que a faculdade fez? A faculdade pediu para ser no horário das aulas de vocês. Vou te falar na moral, de repente, se todo mundo pedisse para ser de tarde, alguma coisa assim, talvez até mudasse isso, não sei. Fala com a líder aí, pô, se tá muito ruim, o problema é que eu tenho live às 10 do Penal 4, né? Então tem que fazer agora. Ou se pudesse em algum momento fazer à tarde ou em outro horário, também não me importaria, não. Mas existe uma orientação que eu acho que é válida da faculdade, que é para tentar manter a organização, né? Senão os professores começam a marcar live uma em cima da outra aí. E tem algumas pessoas que ainda estão tendo que sair para trabalhar, então acho que está organizado, né? Está organizado. Não vamos chorar à toa, não. Mas eu entendo vocês, 8 da manhã, a quarentena muda com os hábitos, né? Então, pô, você às vezes foi dormir 4 horas da manhã porque não fez nada o dia inteiro, ficou sem sono. E aí acorda 8 horas da manhã no outro dia. Então, faz sentido. Deixei de responder alguma questão para cima aí, rapaziada? Tem alguma coisa aí que eu não respondi? Delito putativo? Tá, o que é delito putativo? Delito putativo é um delito que acontece só na cabeça da pessoa, só na cabeça do agente. Tudo que você ler em direito penal, que você disser que é putativo, é uma coisa imaginária, é uma coisa suposta, que aconteceu na cabeça do agente, mas não no mundo real. Então, delito putativo é um delito que o cara acha que está cometendo, mas não está. Exemplo, se uma pessoa, por exemplo, faz uma brincadeira com você e diz assim, olha só, leva esse pacote de droga que vai para a faculdade para mim e entrega para fulaninha, ela vai te dar um dinheiro, você pega e traz esse dinheiro para mim, beleza? Aí você fica tudo amedrontada, com medo, mas quer ajudar a sua amiga e leva aquele pacote achando que é droga mesmo. Pô, você vai se sentindo lá traficante, né? Tô levando cocaína, se eu for parado pela polícia, eu vou ser presa, e você entregou aquilo para a pessoa, e ufa, que alívio, né? Já me desfiz desse negócio. A pessoa abre, é uma caixa de bombom, é uma roupa, um livro, sei lá o que estava embrulhado naquele pacote ali. Você cometeu um delito putativo de tráfico de drogas. Você achou que você estava traficando droga, você estava transportando droga em desacordo com as pessoas legais, mas não estava. Outro exemplo, vou imaginar que o sujeito veja uma menina e acha a menina muito bonita, maravilhosa e tal, mas ele olha e fala, cara, ela é muito nova. Essa menina deve ter 13 anos de idade. Embora tenha, né, até assim, já uma formação corporal, fale bem, direitinho, parece uma menina, pô, esclarecida e tal, mas ela é muito novinha, deve ter uns 13 anos essa menina. E aí, ainda assim, ele decide manter relações sexuais com ela, com a menina de 13 anos. Se ele mantiver com uma menina de 13 anos, ele vai manter estupro de vulnerável, do artigo 217A do Código Penal. Né? Mas, nesse caso, ela não tem. Ela tem essa cara de novinha, mas ela tem, por exemplo, é nova, mas nem tanto, 15, 16. E não existe crime em manter relações sexuais consentidas com pessoas de 14, 15 ou 16 anos. O crime é para as menores de 14. Então ele vai achando que está cometendo estupro de vulnerável, porque acha que ela tem 13. Mas na verdade ela não tem, ela tem 15. E aí não existe o estupro de vulnerável. É um delito putativo também. Professor, no caso do menino que matou a ex-namorada e cortou a mangueira do gás, deixando o filho lá, ele poderia matar a criança sem que houvesse resistência, mas não fez. Ainda assim, seria dolo eventual, já que o gás poderia levar à morte? Esse é um caso concreto, Lívia? Não tô. É uma questão, é o quê? É assim, porque tem uma questão muito clássica de direito penal. Vou te dizer por que eu estou perguntando. Porque esse é um caso clássico que a gente estuda quando está falando sobre induzimento, auxílio e participação, induzimento, auxílio e instigação ao suicídio, você entendeu? Do artigo 122 do Código Penal. O casal combina de se matar.
E aí eles combinam de se matar juntos, estilo Romeu e Julieta, abrindo o gás de cozinha lá para morrer asfixiado. Então tem um exemplo desse. É isso? Ou você está tratando de algum outro caso concreto? Como é que o cara matou a namorada dele? Qual é o contexto aí? Como é que funcionou isso aí? Porque é importante para responder. Ah, eu soube do sujeito que matou a namorada. Mas eu não sabia que tinha sido esse o contexto, que tinha sido assim. Então, bom, a gente sabe aquilo que a mídia divulga, né? Então, vou perguntar para vocês com base naquilo que vocês tenham eventualmente lido. Seria o quê? Ele matou a menina como? O quê? Deu um tiro na menina? O que ele fez com a menina? Era esposa dele? Me dá algum detalhe a mais aí para eu poder. Bem, eu vou falando, porque acho que está um delay alto, né? Está demorando um pouco a chegar aqui. Vocês devem estar também dirigindo, né? Dirigindo, digitando. Então tá bom, beleza. Veio a informação. Vamos tratar essa com base nessa informação agora aí. Vamos dizer que ele deu facadas na pessoa. Então ele mata a pessoa a facadas. Pô, homicídio doloso, né, em relação a ela. Aí fica o filho. Que idade tem esse filho? O filho é uma pessoa dependente dele, menor de idade, que, por exemplo, não consegue nem sair de casa, não consegue escapar daquela situação do gás que está vazando. Era um neném, né? Então, totalmente dependente dele, ele é garantido da criança. A questão toda é, quando ele corta a mangueira de gás, ele faz isso para quê? Para se matar e o filho morrer também? Essa é uma outra questão. Se ele sabe que o filho está ali e ele deixa o filho para morrer asfixiado, existe dolo eventual, no mínimo. Ele pode ter matado o filho asfixiado querendo, né? Ou pelo menos tentado matar, alguém chegou, sentiu o cheiro de gás e salvou, não sei, não tenho detalhes do caso. Mas assim, se ele cortou a mangueira de gás para que o filho morresse asfixiado, seria uma tentativa de homicídio, ou se chegou a morrer, um homicídio consumado, doloso, dolo direto. Agora, se ele deixou o gás lá rolando e tal, sem se importar se o filho ia morrer ou não, da mesma maneira seria um homicídio doloso, porém agora com dolo eventual. Então, era para saber sobre o caso concreto, mas estou considerando um caso hipotético, em que uma pessoa mata a outra a facadas, por exemplo. Ok. Mata a facadas e deixa. Por que cortou a mangueira do gás? Entendeu? Essa aqui é a grande questão. Cortou para matar asfixiado? Ou mesmo sabendo da presença de uma criança que não consegue se proteger, não consegue sair daquela situação de intoxicação ali, deixou a pessoa exposta ao gás, sabendo que ela podia morrer? A gente vai trabalhar com dolo eventual do mesmo jeito. Então, é mais ou menos nessa linha aí. Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Gabriela perguntou quais as situações que afastam a tipicidade. Então, Gabriela, bom, ah, deixa eu ver até se eu consigo entender mais, porque, vamos lá, o que é a tipicidade, né? Tipicidade é a adequação de um comportamento praticado no mundo concreto à lei penal que prevê um crime, ou seja, a norma penal incriminadora, um tipo penal. Por isso, tipicidade. Diz que o fato ele é típico porque ele está sem problema, livre. Diz que o fato é típico porque ele está descrito numa norma penal. Exatamente aquele fato praticado no mundo concreto está descrito na norma penal. O que afasta a tipicidade? Olha, toda vez que você tiver a desconfiguração de algum dos elementos descritos na norma penal, você vai desconfigurar o crime, você vai desconfigurar a tipicidade. Então, seria a primeira situação aí. Por exemplo, eu acabei de falar de um caso aqui. O sujeito manteve relações sexuais com uma menina. Então, no primeiro momento, surge a impressão de que a menina é menor de 14 anos. E aí vem testemunhas e tal, e coisa dizendo que a menina é menor, a própria menina, por exemplo, diz que é menor. Aí o cara está respondendo por um crime de estupro de vulnerável. Só que aí vem uma prova
uma certidão de nascimento dizendo que a menina não é menor de 14, cara, tem 15 anos e tal, estava usando documentação falsa, por exemplo. Né? Nessa hipótese, não vai mais ser reconhecido o estupro de vulnerável, a menina não tem menos de 14. Vai levar a uma atipicidade do fato. Então, isso afasta a tipicidade. Toda vez que você retira um elemento que é constitutivo do tipo, toda vez que você retira um elemento que faz parte do tipo penal, você vai cair na atipicidade. Você vai retirar a tipicidade. Agora, talvez, elaborando a sua pergunta aí, você esteja preocupado com tipicidade material, não sei se é o caso, porque a tipicidade, ela tem, né, tipicidade formal, que é a mera previsão em lei, e tipicidade material, que tem a ver com a lesão ao bem jurídico. Aí sim, talvez até seja mais complexa a pergunta, porque existem circunstâncias que retiram a tipicidade material, ou seja, o fato está ainda previsto em lei, mas não existe uma percepção de lesão ao bem jurídico, portanto, você teria a atipicidade no final das contas, porque para ser típico o fato, ele tem que ser formalmente típico, que é previsto em lei, e materialmente típico, que é uma conduta que produz uma lesão ou um perigo proibido para o bem jurídico. Então, aí você quer saber o que exclui a tipicidade material? Bom, alguns princípios trabalham com isso, né? O princípio da insignificância, por exemplo, ele diz que quando a lesão é ínfima, desprezível, é como se ela não existisse e isso exclui a tipicidade material. O princípio da adequação social também trabalha com essa linha. Né? Você trabalha com a ideia de que determinados fatos, ao tempo em que eles foram previstos em lei, talvez eles fossem entendidos como lesivos, mas hoje não mais. Então, o exemplo da Casa de Prostituição, por exemplo, talvez há 80 anos atrás, mas hoje elas estão aí funcionando, à torta e à direita, e ninguém se incomoda com isso. A própria polícia, as próprias autoridades não se incomodam com isso, então seria um caso de você talvez usar a adequação social. E o princípio da ofensividade, que está, vamos dizer assim, meio que na gênese disso tudo aí, né, é o princípio da ofensividade. É você considerar que nenhum comportamento pode ser considerado criminoso se não ofender um bem jurídico, né, com dano ou com perigo. Então, se você disser que a conduta, vamos pegar, por exemplo, isso agora já é minoritariamente aceito, tá? Assim, pouca gente sustenta isso. Eu sou um dos poucos que sustenta isso. Também. No meu livro sobre crimes sexuais, eu acabo sustentando isso aí também. Quando há o consentimento, em alguns casos, da pessoa de 13 anos de idade, embora ela seja menor de 14 anos, e o comportamento, essa conduta esteja descrita na lei como crime, né? Quando um adulto mantém relação sexual com a menina de 13, com o consentimento dela, pode ser que o fato seja materialmente atípico, sim. Ele está previsto em lei como crime, no artigo 217A, estupro de vulnerável, mas se a gente entender que aquela menina, naquele caso, não era uma menina que foi enganada, abusada na sua inocência por aquele sujeito, que ela tinha, assim, vamos dizer, uma formação física e mental compatível com a prática do ato sexual, vamos dizer que fosse, por exemplo, uma menina que já tivesse tido namoros prévios com experiência sexual anterior, e que ela tenha tomado a iniciativa, e que fique caracterizado que ela sabe o que ela está fazendo. Uma menina de 13 anos e 10 meses. Daqui a 2 meses ela faria 14. Você entende? Às vezes, tem muito mais maturidade e condição de praticar relação sexual que uma menina de 14 anos e meio, que é virgem, que nunca nem beijou na boca. Então, estou trabalhando aqui com a ideia de ofensividade. A doutrina majoritária não aceita esse raciocínio que eu acabei de falar, e os tribunais também não. Mas é um argumento viável ainda, né? Assim, principiológico, a letra da lei não autoriza, mas por argumento principiológico a gente chega lá. Então, eu acho que talvez seja nesse sentido que você perguntou, né? A questão da tipicidade aí. Afastar a